Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o lateral esquerdo aí, o Marcelo, né, que já foi especulado no Cruzeiro basicamente desde quando o Ronaldo comprou o clube, que o Olympiacos lá da Grécia não tem interesse na continuidade do jogador para o ano que vem. Será que pode ser um bom nome para o Cruzeiro? Enfim, quero comentar aqui a sua situação contratual e porque tem grandes chances, né, dele trocar de time nessa virada de ano. Além disso, quero comentar com vocês a própria fala do Pedro Martins, né, sobre grandes reforços e o que a torcida poderia esperar para esse ano específico de 2023. Eu quero trazer aqui tudo nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 36.500 até o final do ano, até o final dessa semana, né, melhor dizendo, que falta um pouco mais do que 40 inscritos. Então, caso você não se inscreveu, aproveite aqui embaixo também para se inscrever. E enfim, vou deixar o salve aqui para as duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de tarde, que eu postei aqui no canal, vai estar aqui aparecendo para vocês, e meu Instagram pessoal também, gustavo.crz_, e o Instagram também do Cruzeiro News, Cruzeiro News 21. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui, né? Quero destacar essa da seleção brasileira, para você assistir na próxima semana os Jogos do Brasil, aí com a sua na mão. No caso, essa aqui do Brasil saindo por apenas R$180, já personalizada, com o nome, o número nas costas. E lembrando, né? Você vindo aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Tem também todas as camisas do Cruzeiro desse ano, a amarela, a azul, a branca, a rosa, então todas aí perfeitas, e também vários outros times internacionais com a personalização aqui também muito bem feita. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da DG Store para você garantir a sua camisa. Bom, então que história é essa do Marcelo, né, no Cruzeiro? Que lembrando, não tem nenhuma, no caso, especulação, conversas ou algo nesse sentido, só quero trazer aqui minha opinião como torcedor, até por conta das informações que surgiram desde o ano passado e nas últimas horas também do jogador que pode deixar, no caso, o Olympiacos lá da Grécia. Enfim, o atleta que desde quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro foi especulado, inclusive a grande maioria de sites espanhóis, né, lá da Espanha, que tratava essa possibilidade bem grande do Marcelo deixar o Real Madrid e assinar com o Cruzeiro, justamente pela proximidade do Marcelo com o Ronaldo, tanto nos tempos ali, no caso, dos jogadores extremamente identificados com a seleção brasileira e também com o Real Madrid. Então acaba que o Marcelo e o Ronaldo são extremamente próximos e poderia ter alguma participação ou algo nesse sentido, no caso dele vir, né, e voltar para o futebol brasileiro, que já era de se esperar, tá? Até no meio do ano todo mundo tinha uma expectativa de que a partir de junho ou julho o Marcelo poderia vir para o futebol brasileiro, que acabou não acontecendo. Então o jogador aí, o Marcelo, acabou indo para o Olympiacos lá da Grécia e tem aí apenas 5 partidas na atual temporada, e o jogador que tem 34 anos de idade. E surgiu uma informação aí nessa última semana de que, no caso, o Marcelo poderia ter um contrato rescindido por conta de que ele não tem conseguido jogar com frequência, e tá aí a primeira questão, né? No caso, até pessoas dentro do Olympiacos afirmando que ele não dá conta de jogar mais do que 30 minutos. Então não serviria muito, até porque não é um atacante, é um lateral esquerdo, ou no máximo uma meia esquerda. Então será que compensaria ter um jogador só para jogar o segundo tempo? E olha lá, né? Até porque não tem toda essa condição física como tinha anteriormente. Então tem toda essa questão aí também. Acaba que pode ser que complique imaginar o jogador voltando para o futebol brasileiro por conta do calendário gigante que tem aqui no Brasil, né? Eu mostrei aqui para vocês alguns jogadores igual o Wellington Rato, lá do Atlético Goianiense, fazendo 70 jogos no ano, jogadores do Cruzeiro disputando mais do que 50 partidas. Como que esperam de um jogador que não jogou com tanta frequência, basicamente nos últimos 2 anos e meio, que ele volte e comece a arrasar com a camisa do Cruzeiro? Isso é uma questão também que eu não acredito e acho basicamente inviável pensar na contratação dele nesse momento. Fora a questão financeira também, né? Não acho que o Marcelo, se ele tivesse em boas condições físicas, aceitaria um salário menor, inferior aos R$1 milhão por mês, até porque deve ser esse valor próximo do que ele esteja recebendo, né, no futebol da Grécia, onde, para você ter uma ideia dos números, né, do jogador, a última temporada que ele realmente atuou com frequência foi em 2018-2019, que foi 34 partidas. E antes disso foi 2017-2018 com 44 jogos, porque nas últimas 3 temporadas, no último ano, 18 jogos e 2 assistências pelo Real Madrid, no penúltimo 19 partidas e 4 assistências, e antes desses 23 jogos e 2 gols e 5 assistências. Então não tem conseguido atuar com frequência. A média que ele jogava em 2 anos na equipe do Real Madrid no caso, a média que ele atuou nos últimos 4. Então dá pra ver aí que ele não estava vivendo realmente um bom momento com a camisa do Real Madrid, e era de se esperar também que teria essa saída, né, depois de ter conquistado a Champions League no mês de julho. Ele até falou que
quando saísse do Real Madrid, iria buscar um outro time da Europa que iria ter condições de disputar a Champions League. E por conta dessa questão física dele, acabou que o Marcelo nem foi especulado em grandes clubes do futebol europeu, por exemplo, no Paris Saint-Germain, no Chelsea, uma Juventus da vida, porque claramente os times viam que ele não tinha condição de jogar por conta de algum problema nas costas, né? E até mesmo falava que não tinha condição de atuar, por exemplo, 45 minutos, muito menos uma partida inteira, né? Então acaba que o Marcelo ficou muito fora dessa condição, e eu acho que ele não deve voltar para o futebol brasileiro, principalmente os times vendo que ele não tem essa condição física toda para atuar. Não ficaria surpreso realmente se o Marcelo aposentasse, quem sabe no final desse ano mesmo, ou no máximo até terminar o seu contrato lá com o Olympiacos, se não melhorar essa questão física dele, né? Jogador que tem vínculo com a equipe da Grécia até o dia 30 de junho de 2023, ou seja, vai ter que esperar aí acabar esse contrato para ver, né, se realmente vai continuar, se vai aposentar ou se vai voltar ao futebol brasileiro. Aqui no Brasil, outros times interessados e realmente interessados, né? Porque o Cruzeiro ele só foi especulado por conta do Ronaldo tendo comprado o clube e tendo essa associação, obviamente, mas interessados foi, no caso, o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo, fora que seu nome também já foi especulado, por exemplo, na equipe do Atlético Mineiro, no rival, mas eu diria que o Botafogo e o Fluminense, por conta dele ter surgido, né, na base, torce aí para o clube, acho que poderia ser um dos dois quando ele retornasse ao futebol brasileiro. Bom, apesar de que, por exemplo, a chegada de um grande jogador seria sem dúvida interessante por conta da questão de patrocinadores e tudo mais, não deve ser o que vai acontecer no Cruzeiro, pelo menos para 2023. Foi isso mesmo que o Pedro Martins confirmou e falou nessa última semana, né, quando foi perguntado sobre esse tópico. Deixa eu só ligar essa tela aqui de fundo. Que assim, o Pedro Martins foi perguntado se teria uma possibilidade do Cruzeiro trazer realmente um reforço de Pará ao aeroporto e tudo mais. Isso não é à toa, porque foram os próprios personagens do Cruzeiro que falou sobre essa possibilidade e confirmou, né, que chegaria um reforço de peso caso atingisse algumas metas. O primeiro foi o próprio Pedro Lourenço, que afirmou que, no caso, poderia trazer um jogador que, se o Ronaldo quisesse, no meio da temporada ou no início do ano. Acabou que não aconteceu, até mesmo o Pedro Lourenço afirmou, né, que realmente ofereceu para o Ronaldo, mas ele não aceitou. Nem ele, nem o Pesolano não aceitou assim, um jogador que poderia ser um cara muito diferenciado, não teve assim essa contratação. E no caso, o Pedro Martins, quando foi perguntado sobre isso, ele respondeu da seguinte maneira: só lembrando também que o Ronaldo tinha prometido quando chegasse a 50 mil sócios e quando chegasse a 70 também, caso a equipe subisse para a Série A, que teria um reforço de Pará ao aeroporto, um camisa 10, que acabou não tendo no Cruzeiro um camisa 10 durante o ano de 2022. O Pedro Martins foi perguntado, né, se chegaria um medalhão, um cara aí bem experiente, para ser realmente uma estrela do clube. Ele falou o seguinte: o que a gente vem trabalhando como concepção de projeto, como ideia de futuro para o Cruzeiro Esporte Clube, é a gente ter uma equipe de aeroporto, né? A gente ter jogadores importantes que entendam o perfil do clube, que se adequem ao modelo de jogo, independentemente de quem estará aqui, fecha aspas. Então assim, ele ainda completou dizendo que hoje a gente tem uma diretriz institucional, ninguém está acima da instituição, vamos trabalhar sempre para que o clube se mantenha forte e competitivo e cada vez atuando em mais alto nível, jogando as melhores competições, esse é o nosso objetivo, fecha aspas. E eu concordo totalmente, tá? Prefiro muito mais o Cruzeiro trazendo ali, vamos supor, um jogador que custaria R$1 milhão por mês. Prefiro o Cruzeiro trazendo 3 jogadores que vão ganhar 325 ou 333, né, seria o mais correto, do que propriamente trazer um jogador só de peso e ficar todo aquele time desbalanceado. Tanto que essa é a expectativa da Raposa, a folha salarial será de algo próximo, de acordo com o Nicola, de R$6 milhões e o Cruzeiro terá ali um teto de 300 mil por mês. 300, no máximo 350 mil, mas vamos trabalhar com 300, a expectativa de 4 jogadores que cheguem, né, com um salário bem alto para serem protagonistas, serem titulares, com valor próximo a esse. Por exemplo, alguns nomes que foram especulados, né? Vamos supor que o Cruzeiro traz aí o Tyson, o Alex Teixeira, por exemplo, para essa função de atacantes e tenham esse teto estabelecido de 300, 350 mil por mês, algo nesse sentido. Umas 4 peças assim que chegariam para ser titulares incontestáveis, seria assim esse planejamento do Cruzeiro. E quero saber se você concorda, discorda sobre esse caso, se seria uma boa opção aí para a Raposa, né? Trazer um jogador de peso, até sobre essa questão também do Marcelo, que não vive uma fase boa fisicamente. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo e acompanhar essas outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui do Cruzeiro sobre o mercado da bola. Vai lá conferir e o link aqui embaixo na descrição da DG Store para você garantir suas camisas personalizadas. Valeu, galera!